Boa tarde, pessoal. Estou aqui para fazer uma revisão, né, para a nossa prova de AP, que vai acontecer amanhã. Bom, e para começar, eu gostaria de falar sobre o efeito indutivo na acidez dos compostos orgânicos. Aqui eu tenho esse exemplo, né, desses três compostos aqui que vocês estão vendo, onde a diferença entre eles é basicamente esse grupo CH3, com esse hidrogênio, e esse grupo aqui, né, ligado ao carbono da carbonila. E o que eu queria discutir com vocês, basicamente, é como que a presença desses grupos, desses diferentes grupos, vai alterar, né? Vai aumentar ou diminuir a acidez desses compostos. Então, pensem comigo. Vamos começar desse último aqui, ó. Eu tenho aqui um cloro ligado a esse CH2 que está ligado ao carbono da carbonila. Nós sabemos que em um ácido carboxílico, né, tem uma ligação aqui, o hidrogênio que irá sair será esse. Então, esse hidrogênio será capturado aqui por uma base, formando um íon a partir desse composto. Então, o que vai acontecer? O efeito do cloro é o seguinte: átomos eletronegativos, como o cloro, por exemplo, eles serão retirar a densidade eletrônica, pelo que a gente chama de efeito indutivo, e com uma espécie de efeito em cadeia, né? Isso vai acabar atingindo também esse oxigênio e, consequentemente, alterando, né? Influenciando no deslocamento da nuvem eletrônica dessa ligação. Então, o cloro, ao retirar densidade eletrônica, ele vai fazer com que os elétrons da ligação do oxigênio com o hidrogênio estejam mais deslocalizados, favorecendo esse oxigênio, e assim deixa esse hidrogênio mais disponível para poder ser retirado. Então, a partir disso, né, desse efeito indutivo desse cloro, que é um grupo retirador de densidade eletrônica, nós podemos concluir que esse grupo, esse composto vai ser o mais ácido de todos, consequentemente, é o que tem o maior Ka, né? Quanto maior Ka, que é a constante de acidez, mais ácido é o composto, e será o que terá menor pKa. Então, quanto menor o pKa, mais ácido é o composto. Se nós compararmos com esse composto aqui do meio, onde eu tenho esse hidrogênio, que tem uma eletronegatividade muito parecida, muito próxima com a do carbono, né? Esse hidrogênio tem uma eletronegatividade parecida com a do carbono, eu praticamente não vou ter nenhum tipo de efeito indutivo acontecendo, né, nesse composto, então eu não vou ter nenhuma influência desse tipo acontecendo nesse hidrogênio. Agora, quando eu olho para esse primeiro composto aqui, ó, eu tenho a presença desse grupo CH3, que é um grupo que ele é doador de densidade eletrônica, e ao doar densidade eletrônica aqui para esse carbono, por efeito indutivo, o oxigênio aqui ligado ao hidrogênio também é atingido, o que deixa a nuvem eletrônica aqui dessa ligação carbono-hidrogênio muito mais homogênea. Então, enquanto nesse caso o Cl fazia com que essa nuvem eletrônica estivesse deslocalizada, favorecendo o oxigênio, quando eu olho para esse primeiro composto, eu vou ter uma nuvem eletrônica muito mais uniformemente distribuída, o que dificulta a saída desse hidrogênio, ok? Então, se a gente for classificar, né, por causa do efeito indutivo doador de elétrons desse CH3, esse composto vai ser o menos ácido. Então, ele vai ter o menor Ka e vai ter o maior pKa, comparado com os outros compostos, né? E esse aqui do meio, né, ele vai ter uma acidez intermediária, né? Se comparado aos outros dois compostos. Então, se eu fosse classificar, né, eu tenho que o composto 1, vou chamar aqui de composto 1, composto 2 e composto 3, eu tenho que em ordem de acidez, né, o composto 3 é mais ácido do que o composto 2, que é mais ácido do que o composto 1, certo? Então, esse composto 2 tem uma acidez intermediária, porque ele está entre, né, a acidez dele está entre a desses outros dois compostos. E se eu fosse classificar, 3 é mais ácido do que 2, que é mais ácido do que 1, como nós já discutimos em sala de aula. Bom, além disso, né, o efeito do substituinte, por exemplo, aqui eu tenho um composto, que eu tenho aqui apenas carbono e hidrogênio, e aqui eu tenho a substituição por um cloro. Então, vamos pensar o seguinte: quando eu substituo esse hidrogênio por um cloro, o que acontece com o pKa desses compostos, né? Então, olha só, eu tenho o composto 1 e aqui eu tenho o composto 2. E a diferença entre eles é que eu substituí o hidrogênio por um cloro. Quando eu substituo esse hidrogênio por um cloro, o que é esperado que aconteça? Espera-se que
o Ka de 2 seja o quê? Maior do que o Ka de 1. Porque como nós discutimos anteriormente, por efeito indutivo, né, eu tenho um aumento nessa acidez. Por outro lado, o pH de 2, pH não, né? pKa. O pKa de 2 vai ser o quê? Vai ser menor, aliás, isso, o pKa de 2 vai ser menor que o pKa de 1. Por quê? Porque tratando-se de acidez, né, o pKa é o contrário do Ka. Então, quanto maior o Ka, mais ácido. E quanto menor o pKa, mais ácido. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que a substituição de algum grupo dentro de um composto irá alterar, né, a medida de acidez deste novo composto que será resultante. Então, assim como adicionar um Cl aqui no lugar do hidrogênio vai mudar a constante de acidez, se eu adicionar um flúor também vai mudar, se eu adicionar um OH também vai mudar, se eu adicionar um CH3 também vai mudar. Então, grupos substituintes têm a capacidade de mudar a acidez dos compostos. E agora, né, só para a gente fazer uma revisãozinha de pares ácido e base conjugada, né? Coloquei essa reação para que nós analisemos o que está acontecendo aqui. Então, aqui, olha, eu tenho esse NH3, essa amônia, que quando eu olho, né, o composto do outro reagiu com a água, formando NH4+ e OH-. Então, a chave para a gente identificar os pares ácido e base conjugados está exatamente em observar individualmente o que aconteceu com os pares. Olha só, desse lado eu tenho o NH3, não é? Então, o NH3 ele foi transformado nesse outro composto. Então, quando eu olho daqui para cá, o que aconteceu com o NH3? Olha só, eu tinha NH3, tinha 3 hidrogênios, agora eu tenho NH4+. Ou seja, eu ganhei um hidrogênio. Então, da esquerda para a direita, o que eu tive? Uma adição de H+. De acordo com a teoria de Bronsted-Lowry, quem ganha H+, é quem? Quem captura H+, é a base. Então, o NH3, nesse caso, será a base, então, logo, a água vai ser o ácido. E isso pode ser percebido também analisando, né, o que está acontecendo da esquerda para a direita com essa molécula de água. Então, aqui eu tinha H2O, aqui eu tenho OH-. Então, o que aconteceu aqui? Houve a perda de um H+, certo? Então, se perdeu o H+, é um ácido. Então, a base ganhou um H+ do ácido, né, e virou NH4+. O ácido perdeu esse H+ para a base e virou OH-. Mas agora, vamos então identificar os pares ácido e base conjugado. Então, vamos analisar agora o que está acontecendo no sentido contrário. Quando eu tenho o NH4+, e observo o que está acontecendo do lado esquerdo, o que eu percebo? Eu tinha 4 hidrogênios e aqui eu tenho 3. Então, quer dizer que da direita para a esquerda, o que aconteceu com o NH4+? Ele perdeu um hidrogênio, certo? Então, se ele perdeu um hidrogênio, ele vai ser o ácido conjugado. Da mesma forma, se eu analisar o OH-, né? Aqui eu tenho OH-, da direita para a esquerda, ele se transformou em água, H2O.
Então, eu tinha um H, aqui eu tenho dois Hs. Então, da esquerda para a direita, o OH ganhou um hidrogênio. Se ele ganhou um hidrogênio, ele é a base conjugada. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer, né? A gente vai analisar o que está acontecendo da esquerda para a direita, para descobrir quem é ácido e quem é base. Agora, para descobrir quem é o ácido conjugado e a base conjugada, nós analisaremos da direita para a esquerda. E é só seguir esse mesmo raciocínio para qualquer outra reação que vocês forem analisar. Então, eu vou até colocar alguma outra reação aqui, ó. Deixa eu fazer um risco aqui para separar. Por exemplo, se eu tivesse HCl e água. Então, HCl mais H2O vai dar Cl- mais H3O+. Então, vamos fazer a mesma análise. O HCl. Então, o que aconteceu com esse HCl aqui, ó? Eu tinha HCl e virou Cl-, certo? Então, da esquerda para a direita, ele perdeu um hidrogênio. Então, ele está perdendo um H+. Se ele perdeu um H+, quer dizer que ele é o ácido. Agora, se esse é o ácido, de cara, o outro composto será a base, mas nós podemos analisar da mesma forma. Então, a água da esquerda para a direita, o que aconteceu? Eu tinha H2O, aqui eu tenho H3O+. Então, da esquerda para a direita, ela ganhou um hidrogênio, então mais H+. Então, quer dizer que ela é a base. Agora, para acharmos o par ácido-base conjugado, o que eu vou fazer? Bom, vamos analisar o Cl. O Cl, se eu analisá-lo da direita para a esquerda, o que está acontecendo com ele? Era Cl- e virou HCl. Então, ele ganhou um H, certo? Era Cl-, ganhou um H. Então, se ganhou um H, é a base conjugada. Agora, quando eu olho para o H3O+, eu tenho H3O+, da esquerda para a direita vai virar H2O, então eu tinha 3 hidrogênios, virou 2 hidrogênios, então da direita para a esquerda perdeu um hidrogênio, então esse é o ácido conjugado. Certo? Espero que tenham entendido. Então, o HCl é o ácido e a base conjugada é o Cl-. O H2O, nesse caso, é a base e o ácido conjugado é o H3O+. Bom, pessoal, desejo uma boa sorte para vocês na prova e até mais.